somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Então a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, um oferecimento sempre da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos abordar hoje aqui um assunto que ele é pauta constante, dá para se dizer, há uns bons 30 anos, dá para dizer, ou 20 anos, mas no mundo inteiro, que é a questão ambiental. A questão ambiental, que a uns toca, outros não toca, uns não estão nem muito aí para essa questão, É preciso a gente ter bem consciente de que a gente vai passar, mas o mundo vai continuar. Os nossos filhos vão estar aí, vão viver no mundo que a gente está ajudando a construir ou a destruir. Enfim, para falar a respeito então dessa questão aí, nós estamos recebendo o secretário do Meio Ambiente de Erechim, o Cristiano Moreira, e também o secretário da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, William Rakoski.
obviamente, ambos secretários aqui do município de Erechim. Quero agradecer a ambos por estarem aqui, sintam-se à vontade e vamos tentar esgotar até onde for possível, né, nessa hora quase de programa que nós temos. Secretário Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, Odi. Primeiro, agradecer aqui à TV Erechim, especialmente ao teu programa, ao painel, e dizer que que é uma grande satisfação para nós voltarmos aqui. Eu já fazia um bom tempo que nós não conversávamos e tenho certeza que vamos levar várias informações de qualidade aí para a audiência do programa e para a comunidade de Erechim como um todo. Secretário William Rakoski também, muito obrigado. Odi, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Cristiano, espero que a gente possa agregar um pouco nessa discussão que é tão importante, não só para a nossa cidade, para o interior, mas também para a população que vive no centro e depende tanto dessa questão que é a nossa água. Bom, secretário Cristiano Moreira, há poucos dias saiu uma notícia, né, dando conta que o município prepara um projeto para 2022, né, sempre considerando essa questão ainda da pandemia, enfim, e tal. Acho que tem certas limitações aí que são impostas a quem tem que ir a campo e tal, mas com vistas à proteção, não sei se é proteção ou recuperação ou que, das nascentes, das bacias hidrográficas. O que vem a ser? Sim, na verdade, nós tivemos uma primeira reunião preparatória hoje, onde a gente, nesse primeiro momento, convidou basicamente as universidades, convidou o segmento, né? Então, por exemplo, o Sindicato Trabalhador Rural, o Sindicato dos Empregadores Rurais, chamou também as secretarias que têm afinidade com o tema, né? Então, por exemplo, meio ambiente, agricultura, e chamou também alguns produtores rurais, chamou a Imater, enfim, todo o pessoal que está envolvido com a questão do mundo rural, como a gente fala, e também quem tem interesse na questão do tema da água e da recuperação de bacias hidrográficas. Erechim, para que todos saibam ou relembrem, né, nós temos a barragem da Corsã, mas é que ela recebe basicamente água de 4 locais distintos, do Rio Leãozinho, do Rio Ligeirinho, da microbacia do Rio Campo e também do Rio Cravo. E já, como você comentou, mais de 20 anos que a gente vem falando do tema e tem muita produção científica, por exemplo, já acumulada dentro desse assunto, porém a gente nunca conseguiu evoluir assim de forma mais incisiva para a questão da recuperação propriamente dita, que é o que a gente está modelando para esse momento, que é efetivamente colocar a vegetação, colocar a mata onde ela precisa estar. Que nós temos um entendimento que tem alguns aspectos de legislação que precisam ser cumpridos, com a questão de proteção de nascentes, com a proteção de beira de rios, né? E aí nós queremos o agricultor nesse processo como um produtor de águas efetivamente, como alguém que contribua com o processo e não aquela visão às vezes assim conturbada que se tem que a agricultura é, vamos dizer assim, um degradador do meio ambiente e assim por diante. Até porque a característica da produção agrícola no Alto Uruguai ela é bem distinta, né? Basicamente centrada em pequenas propriedades. E esse agricultor ele vai ser o nosso ator principal desse processo. E além da recuperação, algo que é novo no Brasil e aí que faz efetivamente o reconhecimento do produtor rural é o pagamento por serviços ambientais, que esse vai ser a grande cereja do bolo do processo, como a gente diz. Porque de fato vai reconhecer o produtor rural como um agente de preservação. Logicamente ele vai ter que atender os aspectos que a legislação impõe, mas só que junto com esse processo todo vai vir a efetiva recuperação, né? E aí nós estamos falando aí de mais de 1.000 hectares de recuperação que vai ser o grande desafio para os próximos anos. Porque Erechim, todo mundo que mora aqui, que conhece a região, sabe que nós temos um desafio muito grande centrado em cima dessa questão da manutenção da qualidade e da quantidade de água. O que seria essa questão do pagamento, que eu não entendi bem? Essa questão do pagamento ela é basicamente o seguinte, como uma estratégia, porque nós temos, digamos, vamos pegar uma propriedade padrão 20 hectares, para o pessoal poder compreender. Nessa propriedade, o agricultor ele teria a obrigação de fazer a recuperação da APP
em 5 metros. 5 metros de largura a partir da barranca do rio, para ficar bem didático para o pessoal entender. O que acontece? Quem é dessa área técnica sabe que esses 5 metros não vai fazer proteção de águas. Então, nós estamos trabalhando, modelando algo que seja entre 15 e 30 metros de proteção a partir da beira do rio. Nessa faixa, além dos 5 metros hoje, e depois o William pode detalhar isso também, são faixas hoje produtivas da agricultura. Bom, se o produtor abrir mão dessa faixa produtiva da agricultura, nada mais correto do que ele possa ser remunerado, né, dentro dos termos do programa, para que ele abra mão, por exemplo, da produção de soja no verão, produção de milho no verão, a questão de pastagem no inverno, para que ele tenha uma remuneração. A isso, né, se dá o nome de pagamento por serviços ambientais. Porque ele vai deixar de produzir numa determinada faixa de terra, que é de agricultura. Reembolso. É um reconhecimento e um reembolso financeiro. E a partir do momento que se estabelece os processos ecológicos, aí a gente tem vários outros ganhos que vêm na esteira desse processo como um todo. Agora, eu me lembro, quando eu estava mais na ativa jornalística, assim, eu me lembro que eu fui fazer uma matéria, certa vez, aqui pelo Rio Tigre, ali naquela área, e não sei se era em nível estadual, então, né, mas estava entrando em vigor uma legislação que falava em 15 metros, né, e inclusive fomos numa propriedade e tal, o dono lá dizendo, mas eu vou perder, eu vou deixar de plantar, eu podia plantar 15 aqui, mais 15 do outro lado, né? Onde é que foi parar isso? Existe ainda isso, não? Eu até acredito que exista. Principalmente, né, William? Eu vou contribuir com ele e depois ele faz o bate-bola comigo. O que acontece? A nossa legislação, a nossa legislação federal, que regra isso de forma geral, ela foi modificada em 2012. Até 2012, a pequena propriedade rural, basicamente, ela tinha, assim como regra geral, que manter uma faixa de 30 metros. Isso tudo foi reformado, né, a nível de Congresso Nacional, e aí ficou uma colcha de retalho essa proteção. Então tem propriedades hoje que vão ter que manter 5 metros, tem propriedades que, dependendo do tamanho dela, vão ter que deixar 8 metros, tem propriedade que vão ter que deixar 15 metros, tem propriedade que vão deixar 30 e tem propriedades que vão deixar ainda mais. Como isso ficou uma grande colcha de retalho, a gente precisa colocar, vamos dizer assim, uma lógica nesse processo. E uma forma de pôr uma lógica, não desconsiderando a questão produtiva e a função da propriedade rural, mas ao mesmo tempo reconhecendo, é você estabelecer uma faixa mínima de proteção e quem se envolve no programa, que o programa ele vai ser por adesão, né? Isso é uma coisa, acho que bem importante de ser frisada. Nós não queremos impor nada para o agricultor, né? Queremos fazer o reconhecimento da função da propriedade rural e aí, ao não impor, o programa naturalmente tem que ser por adesão. As pessoas têm que se convencer que elas são parte importante desse processo. Aí eu acho que a gente avança. Porque a política que tinha até pouco tempo atrás, a política do mandato e controle que a gente fala, onde basicamente tu vai lá e impõe, em muitas situações ela dá certo e em muitas situações ela acaba sendo completamente perdida, infelizmente. Eu me lembro, com certeza essa matéria que eu fui fazer lá, eu me lembro, foi anterior a 2012, com certeza, isso é pacífico, né? E eu acredito que muito além de 2012, existe ainda daqui a pouco um preconceito, um medo do produtor rural em fazer essa reconstituição das matas ciliares, enfim. Uma também pelo valor que o produto agrícola tem hoje. Então, tu imagina tu deixar uma área agricultável, produtiva, com a soja estando a R$150, muitas vezes para não produzir. Eu acho que o mais importante e o melhor é essa questão do reconhecimento do produtor que já vem realizando esse tipo de atividade, que já vem se preocupando com o meio ambiente, enfim, com o ecossistema todo que norteia a sua propriedade. Então, eu acho que esse é o grande diferencial daqueles projetos que já existiram, que foram importantes, né? Citar o projeto Caleli, né, secretário Cristiano, mas essa questão do reconhecer aquele que já vem fazendo, que já vem cuidando, que tem essa atenção, é o grande diferencial.
E eu acredito que o próprio agricultor vendo os benefícios que tem isso, não só o financeiro desse pagamento, desse arrendamento, mas os benefícios que isso vai gerar para a própria propriedade, porque não é só manter a água para a população ter água para beber, mas é a qualidade de vida que vai ter na propriedade, vai melhorar toda a questão da produção também, porque a água acaba ficando também dentro da própria propriedade, porque o Cristiano pode explicar melhor, as árvores servem como uma esponja para segurar a água. Exatamente. O que ocorre é que na prática nós teremos um programa de adesão, nós vamos usar a moeda de troca, que é a moeda que o agricultor conhece, que é o arrendamento, né? Então o pagamento ele vai ser na base de hectare produtivo, mas na figura do arrendamento ambiental, que vai fazer um contrabalanço disso. E obviamente que o nosso grande desafio é o processo de sensibilização. Mas no processo de sensibilização e nos exemplos que a gente já tem, o agricultor ele vai se reconhecer e aos poucos ele vai ver que práticas, às vezes pequenas mudanças de prática na propriedade dele, vai inclusive melhorar a produtividade rural e que em última análise vai acabar colocando mais dinheiro no bolso do próprio agricultor. Que isso aí, vamos dizer assim, os aspectos de pesquisa, de ciência, já está mais do que provado. Nós há 2 anos, eu não estou, assim, se eu não estiver enganado, nós fizemos aqui uma semana de meio ambiente hoje, é onde nós trouxemos um pouco dessa experiência. Então eu vou dar um exemplo do município aqui da Barra do Rio Azul, com mudanças assim pequenas, que foi basicamente resgatar a curva de nível, resgatar terraceamento, proteger a terra da família no inverno. No verão, aquele agricultor ele teve 35% a mais de produtividade na lavoura de milho, por exemplo. Por quê? Porque a água fica no solo, né? Tu não perde, por exemplo, aquela adubação cara, né? O pacote tecnológico, a adubação hoje é muito cara. Então, por exemplo, a chuva não vai te levar esse adubo embora, né? Não vai lavar a tua terra e levar embora. Não levando embora isso, não vai cair no rio. Então a gente tem melhorias, né, com a qualidade da água. Então é um ciclo virtuoso que tu inicia, né? A ideia é iniciar. A gente quer mirar, fazer ele começar certo e não quer saber quando vai parar ou aonde vai parar, porque o certo é que a gente vai ter muito fruto positivo desse processo. Eu queria esclarecer só uma coisa também, o senhor fez uma referência que vai ser por adesão. Fica aberta a possibilidade do agricultor, por exemplo, plantar até a beira, então? Não, na verdade, o agricultor ele tem... Na beira do rio, estou falando. Na beira do rio, obviamente. O que ocorre? Como eu comentei antes, existe um marco legal, né? E esse marco legal ele é olhado de propriedade a propriedade. Então, no momento que se faz a adesão, se faz o mapeamento da propriedade e a gente vai ver. Olha, o Ode tem que deixar 8 metros de vegetação. O William lá tem que deixar 15. Varia de propriedade para propriedade. Varia de propriedade para propriedade. Então, além daquilo que é a obrigação legal minha, do Ode, do William, de cada um dos agricultores que estão nos vendo hoje, além daquela obrigação legal, que é onde o programa vai entrar, né? O programa entra a partir da obrigação legal. Até porque nós não podemos, por exemplo, fazer o pagamento do arrendamento naquilo que é obrigação legal. Né? Então isso a gente vai modulando com o andar da carruagem. Né? Como é que vocês pretendem levar e convencer essas pessoas que têm na sua propriedade rural, passa um riacho lá, ou um rio, enfim, né? Como é que vocês vão convencer? Como é que esse programa vai ser levado até eles? Vai ser uma função exclusiva da prefeitura ou vai ser desse grupo todo? Até na primeira reunião de trabalho teve várias entidades que participaram, a citar a Emater, o Sutraf, as universidades, tinha lá a Universidade Federal, a URI, a UERGS, o Instituto Federal, se não me engano, acho que também participou. Eu acho que vai ser a sensibilização dos produtores. E vai ser algo com conversa, mostrar daqui a pouco para eles as vantagens que eles também vão ter em aderir a esse tipo de programa. E, claro, a questão financeira vem como um plus, mas vai ser muito diálogo, muita conversa, nada imposto. A gente tem que mostrar que se a gente não cuidar a partir deste momento agora, daqui 20, 30 ou 50 anos vai ser
tempo demais, a gente não vai mais conseguir reverter aquilo que a gente poderia ter feito hoje, né, Cristiano? Vamos pegar um exemplo hoje, assim, a questão da polinização, né? Parece uma coisa tão distante da realidade da produção rural, mas assim, aqui no estado, até porque muitas vezes se documenta mais determinadas coisas, todos os anos aí a gente perde milhões e milhões de abelha, por exemplo, né? Já se mapeou, já se sabe inclusive por que se perde. Mas a abelha é um dos agentes polinizadores. Então, quanto menos qualidade ambiental uma propriedade rural tiver, maior é a dificuldade do próprio processo produtivo. E isso já tá consagrado, o agricultor, em muitos casos, ele tem a informação no detalhe. Mas, de fato, o grande desafio está aí. Eu acho que nós temos 2 grandes desafios para esse programa. Um dos desafios é o financiamento, né? Porque basicamente nós estamos falando de uma série de entidades, mas que elas vão contribuir. Mas o financiamento ele vai basicamente sair dos cofres municipais. E o segundo grande desafio é a sensibilização. Então, para isso que a gente está envolvendo, por exemplo, as universidades. A universidade tem muita produção científica e basicamente hoje no Brasil não há difusão dessa ciência produzida. Então, se sabe que, por exemplo, colocar lá aveia ervilhaca, por exemplo, na proteção do solo no inverno, ela faz uma influência muito grande para a lavoura de verão, inclusive em termos de produtividade, daquilo que realmente rentabiliza e fica no bolso do agricultor. Mas se o agricultor não souber disso ou não tiver informação para comprar semente, não vai acontecer nada. Aí é que é a minha questão. Quem é que vai levar isso até lá? Porque nós temos entidades que têm assistência técnica, que vão lá onde é que o agricultor mora, né? Exatamente. Então, para isso, vai ter um subprograma dentro desse programa maior, que é justamente, por exemplo, vamos pegar, digamos, a Universidade Federal. Nós temos um professor lá de excelência nessa área de solos e recuperação de solo e tal. Nós vamos provocar essas entidades e por isso elas foram chamadas para essa reunião preliminar, no sentido de que elas se desafiem a fazer a transferência dessa tecnologia. Aquilo que a gente fala. A URI também é uma universidade comunitária, assim como a própria UERGS, que é uma universidade estadual. Então, aí que vem as contrapartidas dessas entidades que vão fazer parte do processo. Que elas têm a informação, têm o professor, muitas vezes têm programas de extensão, e aí essa informação tem que chegar. Bom, de que forma vai chegar? Bom, certamente serão seminários, dias de campo, reuniões nas comunidades, né, William? Que é a forma tradicional, usual, né? Choveu numa quarta-feira, por exemplo, vai ter uma palestra sobre um tema que chame a atenção, né, do agricultor, para que ele possa lá ouvir, e aí nesse mesmo processo você vai fazendo todo o trabalho de sensibilização e mostrando para ele, na prática, a diferença que esse programa vai fazer para a cidade, né? Para a cidade, porque fundamentalmente o grande consumo de água aqui na cidade e, ao mesmo tempo, a diferença e o reconhecimento que ele vai estar fazendo com uma produção mais sustentável, digamos assim. E a própria continuidade do projeto também, né, Cristiano? Porque ele vai ultrapassar a barreira do simples de ter a mata ciliar. Mas daqui a pouco, junto com as secretarias, com as entidades, a gente consegue fornecer para o agricultor o terraceamento, as curvas de nível, a gente consegue daqui a pouco uma linha de crédito ou algo nesse sentido para a produção no inverno, para manter as áreas cobertas. Então, eu acredito que vai ser um primeiro passo de algo que pode ser muito grande, né? Claro, vai depender também da adesão dos produtores. Porque esse é um tipo de trabalho, assim, porque a gente trabalha hoje, digamos, o assalariado, ele trabalha hoje e no fim do mês ele quer receber. Tem gente que trabalha por dia, digamos, eu sou um carpinteiro, não sei o quê, eu sou um pedreiro. Eu trabalho por hora, eu trabalho por dia, então tu vai receber. Tem cara que trabalha por empreitadas, eu vou pegar essa aqui, se eu terminar em 15 dias, eu vou receber daqui 15 dias. Então, cada um quer receber um dia, mas esse é um trabalho, digamos assim, uma iniciativa, um projeto, que talvez vai dar resultado assim daqui 5, 10, 15, 20 anos. Realmente, por isso esse convencimento por isso que é uma coisa que praticamente ninguém faz, nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil hoje. Tá, esse é o grande detalhe. Mas esse é o lance legal. É a gente se desafiar para colocar isso em prática, porque você sabe que isso vai fazer mudança efetiva na produção, na sustentabilidade ambiental, na qualidade da água, na quantidade da água. Então, só que fazer dá trabalho.
E a gente se desafiou em fazer e deixar isso em pé. E uma coisa que eu quero deixar claro, se nós tiver um produtor que aderir, o programa vai começar. Porque eu tenho certeza absoluta que aos pouquinhos as pessoas vão vir para o processo. Tenho certeza absoluta. As pessoas, as instituições, os órgãos de financiamento, porque todo mundo, vamos dizer assim, o agricultor, ele, para o universo rural, a propriedade dele é a menina dos olhos do processo como um todo. Né? Sem a terra e sem o produtor, não tem produção, não tem venda, não tem financiamento agrícola, né? Não tem razão das coisas existirem. O meio ambiente, ele vai continuar resistindo e certamente vai se recuperar muito mais rápido sem a presença do ser humano numa determinada região. Contudo, o mundo é como a gente conhece. É o produtor rural produzindo, é a gente consumindo aqui na cidade, é isso retornando em parte possível. Exato. E assim, uma das coisas positivas que nós temos hoje, que assim, por mais que a gente esteja falando de recuperação ambiental e que obviamente os resultados perenes eles vão vir no médio e no longo prazo, mas por exemplo, com 2 anos na nossa região já é possível o resultado. Tanto na questão da qualidade da água, quanto no volume de água, e em termos de ciclo agrícola, também, com 2, 3 anos. Com base em estudos. Com base em estudo. Tá aí os estudos. Não é palpite. Não é palpite, isso está aí para mostrar o quanto o solo, por exemplo, solo degradado, quanto ele influencia negativamente na produção e quanto um solo preservado, ele influencia positivamente, no caso, na produção. E que além da nascente e da beira do rio, o solo ele é a grande caixa d'água desse processo todo. Por isso que a gente falou, reitera a questão do solo. Porque eu sou biólogo, não sou da área agrícola, mas eu vou te dizer assim, ó, que exceto, e muitos provavelmente vão dizer que eu estou completamente errado, e provavelmente eu esteja mesmo, mas mesmo assim eu vou dizer, exceto a questão da queimada que acontecia nos anos 80, né, aqui na nossa região, período na saída do inverno era uma chaminé para cada propriedade rural, né, William? Mas exceto as queimadas, que tu degrada toda aquela faixa orgânica do solo, exceto as queimadas em termos de prática conservacionista, a nossa agricultura em muitos aspectos ela era melhor dos anos 80 do que hoje. Porque o próprio plantio direto, eu tenho uma crítica, não à tecnologia, mas muitas vezes aos atalhos que a gente faz da tecnologia, porque ninguém disse tecnicamente que ao fazer plantio direto, digamos assim, a gente não precise ter terraceamento, não precise ter curva de nível, não precise fazer rotação de cultura, não precise proteger o solo no inverno. Pelo contrário, a lógica do plantio direto mostra que tudo isso tem que ser mantido. Só que muitas vezes, por uma série de circunstâncias, às vezes acaba que não se aplica a técnica da melhor maneira possível, né? E tudo isso é um grande desafio, né, William? É a falta de muitas vezes até de conhecimento por parte de alguns agricultores. Eu estava, antes de vir aqui, eu estava pensando as boas práticas de produção. Nós tivemos ano passado um problema muito grande com a tal da cigarrinha do milho. Então, existem estudos, né? Que a cigarrinha do milho, com todo o ciclo, entre a postura, toda a fase dela, com 3 aplicações no máximo de inseticida, tu conseguiria ter controlado, na pior das hipóteses, né? O que aconteceu, infelizmente? Algumas empresas notaram que ele era uma forma de lucrar e faziam com que o produtor, muitas vezes com o medo de perder a sua produção, aplicassem 5, 6 vezes produto. Então, eles acabaram perdendo dinheiro, não era necessário tantas aplicações, porque daqui a pouco falta um pouco de conhecimento. E as boas práticas de produção são fundamentais, Cristiano e hoje, para todo o sistema da produção agrícola. E é isso um pouco do que a gente quer levar dentro do programa também, né, William? Porque a gente sabe disso aí, né, que é um grande desafio. E que no Brasil, assim, já desde muito tempo, praticamente a gente não tem mais extensão rural. Que era aquela ponte, né, que se fazia entre a produção do conhecimento, né? A gente continua tendo a Emater, só que a Emater ela não tem aquele fôlego como tinha há 20 anos atrás, de ter daqui a pouco 5, 6 pessoas no campo, levando a orientação, fazendo essa difusão tecnológica. Hoje ela continua trabalhando, cumprindo a missão dela, mas com muito mais dificuldade. Porque diversificou a produção
E obviamente que o pessoal não consegue uma atualização em tempo real. Saiu a produção científica hoje e amanhã está fazendo a difusão. E é um dificultador isso do processo. Porque às vezes vai demorar anos para uma informação simples chegar lá para o agricultor. Eu vou levantar um assunto aqui um tanto quanto polêmico e tal, mas meio que está à vista de todo mundo, e vou vou reivindicar aqui o que foi dito pelos representantes da Emater aqui nessa mesa aqui, que é do meu ponto de vista, um dificultador de toda coisa, embora seja absolutamente legal. Cada um tem o direito de... Eles admitiram claramente aqui que a procura por novas terras, por pequenas glebas ou médias glebas de terras na região, é uma coisa assim muito preocupante para eles. E há casos, inclusive, eu não tenho como comprovar, mas eles disseram aqui que há casos em que o pessoal está meio que assim aterrando banhados e tal, em função, evidentemente, do alto preço que é pago hoje pela soja, pelo milho, enfim. Né? O que eu quero repetir aqui é uma coisa legal, digamos, tu comprar terras e plantar, assim como é legal de quem quer vender, venda, né? Mas eles falaram que assim, eles percebem assim, a ampliação cada vez maior, né? De produzir, ter terra e produzir, assim, meio que fechando os olhos não citaram exemplos, casos, pessoas e nem nada. É um dificultador. É o resultado do tal do boom da soja, né? Infelizmente tem alguns, não são todos também, né? Hoje não. Existem alguns irresponsáveis que, em função do lucro, acabam destruindo algo que é muito difícil de reparar. E nós, enquanto Secretaria de Agricultura, a gente tenta fazer toda essa orientação de que se mantenha em dia com as regras que precisam ser cumpridas, e a nossa maior preocupação é que os grandes produtores estão suprimindo os pequenos. A agricultura familiar, ela cada vez mais está diminuindo. A diversificação de produção, a produção, vamos supor assim, de hortaliças, frutas, leite, hoje está se mantendo na propriedade os grandes produtores, os pequenos estão diminuindo. Há 5, 6 anos atrás nós tínhamos 400 produtores de leite, hoje nós temos 190. Então, o volume continua o mesmo, mas o número de famílias envolvidas diminuiu. Então, inúmeras ações que a gente tem que ter daqui por diante para conseguir manter não só o jovem na propriedade, as famílias na propriedade, mas para mim também manter essa questão ecológica, onde já se viu muitas vezes drenar banhados, enfim. Nós temos na Secretaria de Agricultura, a gente faz fontes drenadas, a gente faz fontes para manter a água para a dessedimentação humana nas propriedades. Mas nada justifica tu tirar uma área de banhado grande para fazer produção de lavoura. E a legislação é bem clara nesse sentido, né? É lógico, vai ter quem queira burlar o processo como um todo, como o William bem colocou, que não é regra. E nesse tipo de situação, vamos dizer assim, a sociedade ela também está sempre muito alerta, né? E nós temos uma estrutura de fiscalização muito boa, só que às vezes ela precisa ser acionada, ela precisa ser provocada. Então, já deixo aqui, inclusive, à disposição o nosso telefone lá na Secretaria, que é o 3520-7007, para que quem flagre esse tipo de situação, que é irregular, que é vedado pela legislação, em nos acionando, a gente vai buscar a propriedade e vai buscar a responsabilização. Né? Assim, no caso da Emater, não citaram especificamente nenhum caso. Mas eles saem a campo e tal, é o que eles percebem, assim, observando. É o que eles percebem, que assim, um crescimento de quem já é grande cada vez ficar maior, o que é também legal, enfim, não sei, se tu vai comprar, se eu tenho uma terra e quero vender... Pode ser a qualquer custo, né? Acho que tem que ser dentro do regramento, né? Teria que ter Eu usei o exemplo do banhado, e daí eu volto aqui àquela questão das boas práticas de produção agrícola. Para tu fazer toda a drenagem vai envolver custo, a produção não é a mesma de uma área agricultável normal, né, uma área seca,
E muitas vezes tu fazer as boas práticas numa área, tu consegue aumentar a produção, que esse é o grande desafio, aumentar a produção numa mesma área de terra. E tu evitaria muito mais danos, que daqui a pouco vai se tornar prejuízo, porque aquela água vai acabar saindo da propriedade, vai para outro lugar, vai para o rio, e vai causar futuramente grandes problemas, como daqui a pouco a própria desertificação. Não, e outra coisa assim, hoje o pessoal ainda está com aquele sentimento que se ele não é flagrado, que ele escapou. O que hoje cada vez mais vamos dizer assim, é uma falsa sensação de que a fiscalização não pegou. Hoje com a questão de satélite, muitas apurações, muitas infrações, elas têm sido apuradas 2, 3 anos depois, por exemplo. Porque, só para dar uma informação assim, por exemplo, em termos de vegetação, que se aplica também para áreas de banhado. Manchas na casa de 1 hectare, elas são flagradas, por exemplo, pela própria passagem do Google Earth, que é uma imagem que está aí gratuita. Então, o pessoal não se iluda que às vezes não se pega na hora, que não vai eventualmente ser surpreendido depois, né? Só para deixar, mensagem, né, só para deixar bem claro que esse programa e ninguém aqui está indo contra o agronegócio. Absolutamente. Acho que ele tem sido uma ferramenta, talvez, não sei se é a mais importante, mas com certeza uma das mais importantes para que o Brasil possa produzir, exportar, enfim, obviamente. Agora também existe o outro lado, né? Tu nem sempre vive de comer o mesmo tipo de comida, né? É preciso tu mudar um pouquinho. Né? E que bom que é a minoria, né? A gente sabe com toda certeza que é a minoria que eventualmente vai burlar o processo. Né? Nossa saudação, então, é assim, a todos aqueles que produzem, enfim, que plantam, que podem ampliar, né? Podem exportar, enfim. Parte desse dinheiro também fica aqui, obviamente, né? Mas também é preciso entender que existe todo um outro lado aí. Nós já fomos conhecidos, ainda somos uma região de minifúndio, né? E assim, de uma produção eclética, né? Você vende, você vive e sobrevive de várias coisas, né? Que se não fosse assim, nós teríamos que estar indo buscar isso, sei lá, de onde. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no 50º da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada.
Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você e Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi. Bom, Cristiano, vamos falar um pouquinho sobre, enfim, estamos chegando num ano inteiro aí, você não esteve no painel ao longo deste ano todo, mas está hoje aqui, né? Ainda não fechamos, o que dá para destacar aí ao longo de 2021? Na verdade, o ano de 2021 ele foi bem duro, né, hoje, foi bastante duro aí. E aí eu destacaria ainda por conta da própria pandemia, né? Porque basicamente a gente está tentando voltar para uma vida mais normal a partir do mês de agosto, né? De janeiro a agosto, em termos de município, assim, teve um foco muito grande para respaldar aí a questão de saúde, né? Teve muito investimento e teve muito olhar para a proteção da população, até para que agora a gente possa efetivamente estar voltando para uma vida mais normal. E aí, nesse sentido, o que nós lá da pasta de meio ambiente a gente fez? Nós procuramos trabalhar com um planejamento, né, para que as coisas agora, a partir de agosto e obviamente para os próximos anos, elas comecem a deslanchar e comecem a aparecer de forma mais efetiva o trabalho que foi pensado. Porque a gente tem muita coisa, né, muita coisa para fazer na área de meio ambiente. Então, pega desde a questão de saneamento a conservação de áreas naturais. Nós estávamos falando há pouco da questão da conservação das bacias hidrográficas. Né? Então, tem muito desafio da pasta de meio ambiente. Mas a gente, o que a gente pode levar como uma espécie de prestação de contas para a comunidade? Nós temos lá serviços importantes, que são o licenciamento ambiental, é um que eu destacaria, a própria fiscalização ambiental, a educação ambiental e os nossos serviços externos. O que a gente fez? Nós fizemos uma reformulação completa na nossa legislação municipal, então com a intenção de desburocratizar os processos, sem abrir mão daquilo que é importante em termos de legislação, e ao mesmo tempo dar transparência e celeridade para isso. Pegando esse gancho da transparência, dentro desse contexto de toda a mudança legislativa que a gente fez, eu diria como destaque o nosso portal de meio ambiente. Então, no portal de meio ambiente, nós temos tudo que a população possa imaginar em termos de informação ambiental, ele está nesse portal. Então, a população lá vai conseguir, por exemplo, acessar todas as informações que diz respeito ao meio ambiente. Tu pega desde a informação de um roteiro e horário para a coleta de lixo, a solicitação, por exemplo, do plantio de uma árvore. Então, tudo que diz respeito ao meio ambiente, a vitrine para as pessoas encontrarem a informação e fazer os encaminhamentos estão lá no portal. Bom, depois disso, nós fizemos uma readequação importante, por exemplo, em termos de limpeza pública esse ano. Né? Nós tínhamos uma dificuldade de atender os espaços públicos como praça, as nossas áreas verdes, a roçada e a limpeza da cidade. Então, nós otimizamos os contratos vinculados a esse tema e avançamos nesse sentido. Né? Além disso, um destaque importante que nós poderíamos fazer a respeito do ano. Ao mesmo tempo que a gente pensa em melhorar a política socioeconômica do município, passando pela pasta de meio ambiente, nós também temos uma preocupação grande com a questão da preservação do meio ambiente. Então, nós contratamos um estudo que vai estar sendo entregue para a comunidade agora, até dia 17 de dezembro, se eu não estou enganado, onde nós estamos discutindo e onde nós elegemos uma área aqui na região do Vale Dourado, que é uma região ainda que tem
o aspecto ambiental aí muito bem conservado, né? São terras mais dobradas, então tem vegetação, tem a preservação da fauna, a preservação da flora, que é um projeto para um parque novo para a cidade. Então, o estudo está praticamente pronto, a empresa nos entrega agora dia 17. Então, esse vai ser um avanço, porque, digamos assim, hoje, nós temos o Longines como referência, que está aí, né, há décadas e décadas. E esse que nós estamos pensando é para que justamente 50, 60 ou 100 anos a gente tenha uma fração desse território preservado e conservado. Então, ao mesmo tempo que nós temos a pasta do licenciamento que vai trabalhar com as empresas, vai trabalhar com o licenciamento das atividades produtivas, nós temos que pensar também na conservação. E finalizando dentro desse aspecto do ano, um destaque importante em termos de área de lazer, que é uma coisa que nós sabemos que a comunidade precisa de mais áreas de lazer, inclusive por conta do próprio pós-pandemia, vai ser uma demanda muito alta, a gente já está sentindo essa demanda e ela vai se intensificar, porque as pessoas compreenderam que além de trabalhar, né, é necessário trabalhar, labutar para ir para frente, para crescer, também é importante o lazer, a diversão. Nesse sentido, nós estamos remodelando em vários aspectos o Longines Malinowski e temos mais 5 áreas aí distribuídas na região de bairros da cidade que vão receber uma atenção com uma remodelação grande para que a gente possa também, além daqui da área central, poder disponibilizar áreas como praças e áreas verdes na região de bairro. E aí nós temos bairros que são bem servidos e tem bairros que praticamente não tem nada disso. E aí, nesse sentido, fazer essa aproximação, inclusive já tem recurso projetado no orçamento, então não é algo que eu vou dizer aqui para ti e para a comunidade que depois a gente vai ter que correr atrás do orçamento. Não. Remodelação e revitalização de áreas de lazer, nós temos projetado para os próximos 3 anos 3 milhões de reais para investimento nessas áreas. E só no Longines Malinowski, para te ter ideia, agora... Hoje é dia 7, né? Hoje é 7. Hoje, está gravando dia 7. Estamos gravando dia 7, então hoje a empresa que vai fazer, sai a empresa que vai fazer a pavimentação das trilhas internas do Longines Malinowski. Então, com acessibilidade à pavimentação, né? Facilitar o acesso das pessoas. Então, sai hoje, dia 7, a empresa que faz as trilhas. Nós estamos modelando e terminando um projeto para a questão de decks de convivência, que abrange a área externa do Longines e também a área interna, e já está em processo licitatório toda a troca da parte de iluminação pública no entorno do Longines e dentro da área de uso de lazer para LED, acompanhando o próprio movimento do município na reformulação de toda a iluminação pública. Ele vai ficar aberto 24 horas? Ou... Não, ele vai continuar aberto no horário padrão que a gente tem, basicamente às 8 da manhã, às 8 da noite, né? Exceto segunda-feira, né? Não dá para deixar aberto porque, tipo assim, demandaria uma estrutura muito grande. Até, eventualmente, poderá, no futuro, a gente ter uma ou outra programação que adentre à noite, né? Mas, como regra geral, o parque funciona em horário diurno, né, hoje. Sem dúvida. Então, esse basicamente, eu acho que pegando um pouquinho de cada grande frente lá do desafio da pasta de meio ambiente, que a gente poderia levar como uma prestação de contas do ano de 2021, apesar ainda de não estarmos completamente fora da pandemia, né? Mas eu acho que a gente avançou e avançou bastante se a gente falar que basicamente a vida está tentando voltar ao normal a partir do mês de agosto para nós, em Erechim. O secretário de Agricultura, o que está para destacar ao longo de 2021, então, na sua pasta? Odi, nesse primeiro ano a gente tenta colocar um pouco da nossa cara, do nosso jeito, a forma que um governo vem de fazer as coisas. Desde o início do ano a gente teve uma preocupação muito grande com a manutenção das estradas, que esse é um dever de casa que qualquer secretário vai ter. Então a gente, desde o início do ano, fez as manutenções com novas pavimentações com saibro, né, o popular cascalho, mas evoluímos muito também na questão de legislação.
Hoje nós conseguimos aprovar 3 leis de incentivo, né? Incentivo à bovinocultura de leite, temos a lei de incentivo à avicultura e temos a lei de incentivo à suinocultura. Basicamente o que é? A Prefeitura de Erechim, se tu quiser fazer um novo empreendimento, uma construção, a gente vai dar toda a terraplanagem, independente de quantas horas for necessário fazer isso. E tivemos a grata satisfação nesse ano já fazer praticamente 10 terraplanagens, né, concluídas na área de bovinocultura de leite, uma na área de avicultura e uma de suínos. E na grande maioria, hoje, são jovens que vão se manter na propriedade rural, que estão acessando essas leis de incentivo. Mudamos também algumas questões de lei relacionadas às estradas, dando garantia que a gente foi muito bem atendido e tivemos um apoio muito grande do Cristiano pela questão do licenciamento, autorizações para alargamento de estradas. Tivemos a retomada da compra da merenda escolar, que não só o básico que era exigido por lei, que era os 30% da verba do PNAE, nós conseguimos chegar já nesse ano a 92% do PNAE comprado pela agricultura familiar. Isso envolta em torno de R$1.300.000 que ficou para os produtores da nossa região, agricultores familiares. E agora, no final do ano, a gente está conseguindo finalizar, e se Deus quiser, até o final do ano, a gente já tenha divulgado, que é a primeira linha de crédito que a gente vai ter via Secretaria da Agricultura, que é o Cred Mais Agro. Nesse primeiro momento, a gente vai estar fornecendo para os feirantes e para as agroindústrias. E por que esses 2 setores? Porque foram os que mais foram afetados durante a pandemia. Infelizmente, as feiras diminuíram 50% das suas vendas. A agroindústria familiar é a que mais está sofrendo com essa alta dos produtos agrícolas, os insumos, enfim. Então, a gente vai lançar essa linha de crédito até R$50.000, um acesso por família, um acesso por agroindústria ou por banca, né, de feira, com um juro baixo, que vai ficar menos do que o Pronaf, e a Prefeitura Municipal de Erechim vai pagar 70% desse juro. É como um incentivo que esses produtores continuam, porque a gente estava notando que havia muita gente com a tendência de deixar a propriedade. Então, com esse intuito, a gente tem essa linha de crédito que tenho certeza que vai ser muito valiosa para manter esses produtores. Também trabalhamos com a questão da internet. Hoje a gente sabe que existe uma grande deficiência de acesso à internet no meio rural. Então, na próxima licitação que a Prefeitura vai ter relacionado à internet, não só da Prefeitura, nós vamos ter 48 telecentros que serão licitados. Esses telecentros o que serão? 48 pontos em 48 comunidades do interior que terá um ponto de internet aberta para os agricultores. Secretário, muito obrigado por participar aqui hoje e um feliz 2022, né? E que o senhor possa dar continuidade aos projetos aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e um bom 2022 para todos nós. Secretário Cristiano Moreira também agradeço aí, lhe desejo também Feliz Natal aí, enfim, e também que esses projetos que vocês explanaram em parte aqui hoje, eles possam efetivamente serem bem acolhidos pela comunidade do meio rural. Assim esperamos. Hoje, Feliz Natal para o William, para você, para toda a equipe aqui da TV Erechim. Agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição. E esperamos que, de fato, esses projetos façam diferença, né? Tanto na vida aqui da nossa população urbana e também da nossa população rural. A gente trabalha para isso e quer efetivamente deixar esses projetos em pé para que a gente tenha e continue mantendo uma Erechim cada vez melhor. Só para encerrar, essas alterações no Longines são para 2022 já? Na verdade, essa das trilhas, para a pavimentação das trilhas, nós gostaríamos de ter entregue já como um presente de Natal para a comunidade. Mas com problema de licitação e tal, abriu hoje no dia 7 a empresa vencedora. A da iluminação
fevereiro deve estar saindo a empresa ganhadora, né, do processo, e essa questão dos decks para convivência, são decks internos e externos, também a gente acredita que em fevereiro já deve ter sinalização da empresa ganhadora. Somando esses 3 projetos, entre o ano de 2021 e início de 2022, nós vamos ter passado de mais de 1,2 milhões de investimento. Ok, eu agradeço aos secretários que participaram aqui hoje, agradeço a todos de casa, uma boa noite e até uma próxima. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.